Fala galera, aqui é a Brenda, este é o Thales e nós somos do canal O Guia do Imigrante. No vídeo de hoje nós temos convidados especiais que é a Jéssica e o Marlon, que são membros da nossa família que acabaram de chegar aqui em Portugal. Por isso que estamos gravando esse vídeo para contar como que foi a imigração, como que foi o processo, aeroporto cheio de mala com criança, para quem não sabe, eles têm um filho também de 5, vai fazer 6 anos daqui a pouco tempo. E aí eles vão contar todo esse processo, como que eles vieram, se foi com visto, se foi sem visto, passagem de volta, se não teve passagem de volta, como que foi tudo. Se vocês gostam do nosso conteúdo e querem nos motivar a trazer mais vídeos para vocês, se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, por favor. Isso nos ajuda a continuar trazendo para vocês novos vídeos. E já começando então, eu queria perguntar para eles como é que foi a saída para o aeroporto, se teve algum problema, como que foi o transporte. Para quem não sabe, nós moramos no interior do Rio de Janeiro e pegamos o voo saindo de Campinas pela Azul, que saiu mais barato pra gente. O voo estava marcado para sair às 6h15 e ele decolou às 6h30. E o voo em si, como é que ele foi? Foi tranquilo? Vocês que têm um filho pequeno? Então, o voo foi tranquilo, tirando as turbulências que teve durante o voo, né? Sim. Conseguiram dormir, descansar? Eu não consegui dormir nada. É difícil dormir no avião, né? Porque a cadeira não muito tão desconfortável. Ainda mais com criança. Uma criança de 6 anos, vai fazer 6 anos, acho que é pior. Para complementar, o nosso voo durou 9 horas, que nós pegamos o voo direto de São Paulo para Lisboa, não teve conexão nenhuma. Tirando a gente, nosso filho dormiu super bem, que dormiu o voo todo. Quem dorme bem é a criança, né? Mas isso que importa, os pais ficam acordados ali, cuidando o tempo todo. Então você que tem criança, eu acho mais viável você pegar um voo direto, porque mesmo pegando um voo direto, ainda foi cansativo para ele e para vocês, né? Sim, porque quando nós estávamos fazendo a cotação das passagens, nós tínhamos um voo saindo do Rio de Janeiro, queria ter conexão em Madrid, na Espanha, e depois ia para Porto, porém demoraria de 16 horas o voo. Então assim, nós achamos muito cansativo esse voo, ainda mais por estarmos com uma criança. E tirando a conexão, que era 1 hora só de conexão, então a gente ficou com medo, que a gente ia ser muito corrido. A imigração que a gente faz no primeiro país que a gente chega, que pousa no caso. Então nós traímos a imigração em Madrid. Então nós gastamos um percurso de tempo muito curto por conta do nosso filho e decidimos pegar um voo saindo de Campinas, que era um pouco mais longe da nossa cidade, porém um curto prazo de viagem. E falando em imigração, conta um pouco como é que foi essa chegada, se estava com uma fila muito grande. Como que estava a fila, as pessoas lá? Chegamos exatamente às 7 horas da manhã no aeroporto de Lisboa e enfrentamos a imigração, ficamos 1h40 na fila e durante esse processo da fila enfrentamos várias coisas, já começamos por aí. Uma pessoa desmaiou na fila. Tem gente que fica muito nervosa. Fica muito nervosa. E eu já fiquei nervosa por isso, já vendo a pessoa desmaiar na fila. E teve também um grupo de imigrantes, né, da Angola, que cortou fila. Aí nisso já deu a confusão, que foi chamada a polícia lá na fila. E também, quando chegamos perto para ser chamado, na nossa vez, na cabine ao lado ali. Na cabine ao lado, um casal foi para a salinha. E nisso eu já fiquei nervosa, porque o casal foi para a salinha. E a mesma pessoa que atendeu o casal chamou a gente, eu e meu marido e meu filho. E assim que chegou na imigração, como é que foi? Depois que passou aí por essas coisas na que fila, já deixou todo nervoso. esse caos, acaba que a gente já tá nervoso, né? E chega, acontece várias coisas. Mesmo não devendo nada, a gente acaba ficando nervoso por ver essas situações. A minha do Thales foi totalmente diferente, porque a gente já correu, tava sem criança, então a gente logo fomos os primeiros da fila e a gente não viu nada disso. Já eles, aconteceu esse caos aí, como ela disse, de angolanos que estavam cortando a fila, é por conta de conexão, que a gente já alertou num vídeo aqui também, que você fazer uma conexão assim muito apertada, acaba que você fica preso ali na imigração e preso na imigração, eu digo na fila, tá? Por exemplo, igual eles ficaram só na fila por 1h40 que eles falaram, então muitos voos acabam, vamos supor, se você quiser ir para o Porto, eles botam lá um voo com 1h30 de conexão ou 2 horas de conexão, já ficaria apertadíssimo para a imigração. Ou e aí, perder.
Perderia o voo, muito provavelmente. E aí sua mala iria embora, se você tivesse despachado mala, seria um caos. Então, muito cuidado com conexão. Se tiver conexão assim de Lisboa para o Porto, tem que ser bem grande esse espaço, porque 1h30, 1 hora é muito pouco tempo, gente. Com a imigração, ela pode estar cheia num dia e vazia no outro. Não tem como prever e nem correndo, principalmente se você tiver criança ou, sei lá, se tiver muito lá atrás do avião. Provavelmente esse pessoal que estava tentando cortar a fila queria fazer isso. Nem todo mundo vai aceitar, algumas pessoas vão aceitar e aí pode gerar uma confusão. Então, voltando, depois que chegaram lá, passaram a fila toda, como é que foi a imigração? Aproveita e conta dos documentos que você trouxe. Fizeram? Sim. Então, chegando a nossa vez, eu peguei os 3 passaportes, botei o meu primeiro porque eu estava com visto de estudante, entreguei pra gente. Ela abriu os 3 passaportes e perguntou o que eu vim fazer. Aí eu expliquei, estudar. Aí ela foi e perguntou o que, eu falei o curso que eu iria fazer, ela não entendeu. Aí eu falei 3 vezes o curso, ela não entendeu e falou para eu mostrar o curso para ela, que eu ia fazer. Aí eu peguei minha pasta, tirei os documentos que eu tinha lá, que é a inscrição, o pedido de inscrição do meu curso, e entreguei a ela. Aí ela olhou, entendeu, falou ok, aí perguntou onde eu ia ficar. Aí eu falei que eu ia ficar no hotel, que eu tinha feito a reserva no hotel, e entreguei pra ela. Então aí ela perguntou onde eu ia ficar, aí eu falei que no hotel, que eu tinha feito a reserva do hotel até eu me estabilizar aqui em Portugal, e ela falou assim pra eu mostrar. Aí eu peguei minha reserva, que eu imprimi, mostrei pra ela. Ela só perguntou ou ela pediu o papel? Ou você já logo entregou o papel? Não, ela perguntou. Eu só fui entregando o que ela pedia. Igual, ela pediu pra eu comprovar onde eu ia ficar. Ah, ela pediu pra comprovar. Pediu pra comprovar. Entendi. Então eu só fui entregando o que ela pediu. Da mesma forma que eu cheguei lá, entreguei os 3 passaportes, ela perguntou o que eu vim fazer, eu vim estudar. Ela não entendeu, aí eu fui, peguei minha ficha de inscrição, dei pra ela, aí ela entendeu. Aí ela foi e perguntou onde eu ia ficar hospedado e pediu pra comprovar. Eu mostrei pra ela pra comprovar onde eu ia ficar hospedado. Entendi. Aí basicamente foi isso que ela perguntou, não perguntou nada mais, não perguntou nada do meu filho. E perguntou quem que ia te sustentar lá em Portugal. Sim, né? Ela perguntou também quem ia me sustentar. Aí eu expliquei que foi meu pai, caso haja necessidade dele, ele era meu representante fiscal para me representar aqui. Seria o representante financeiro, que ele utilizou no visto, assinou o pai dele como representante financeiro e pode seguir. Aí sobre minha esposa e meu filho, ela não perguntou exatamente nada, não perguntou quem era, o que veio fazer aqui, e carimbou os 3 passaportes e liberou a gente. Como vocês puderam ver, a imigração foi bem simples, não perguntaram nada dos outros membros da família que estava junto com ele, que era portador do visto, e isso é uma grande dúvida do que pede, do que não pede. Então, do nosso caso para o caso deles, vocês puderam ver que foi bem diferente, não perguntou volta, não perguntou nada. Mas também teve um detalhe bem importante que a gente não sabe se eles têm acesso a isso, que foi que os dois, a Jéssica e o Pedro, já tinham, que é o filho, já tinham um agendamento no CEF, que como eu estava aqui em Portugal, eu já liguei e fiz o agendamento para eles, que serão reagrupados pelo Marlon. É por isso que não precisamos da passagem de volta. A gente não precisou apresentar a passagem de volta para a gente lá da cabine. Até porque nem faria tanto sentido, né? Eles já com um agendamento no CEF para reagrupar, mostrarem lá na imigração uma passagem de volta, sendo que eles já estão agendados no CEF mesmo, para poder tirar a residência aqui em Portugal. Então optaram por vir sem passagem de volta mesmo, não gerou nenhum problema. Porque se eles falassem que tinha uma passagem de volta e ter mesmo essa passagem, seria uma mentira, porque eles já tinham um agendamento. Então, se eles têm acesso ou não, por isso que ela não perguntou nem nada deles, a gente não sabe. Então, se você tem um agendamento, alguma coisa, você falar que tem passagem de volta, sendo que você não vai voltar, isso pode te gerar um problema. Ela poderia já saber disso e tá só perguntando algumas coisas aleatórias. A gente nunca sabe o que eles têm real acesso. Mas tirando a parte da imigração, que foi a parte que mais deixou vocês nervosos nessa viagem, que foi tranquilo, pelo que vocês puderam ver, só a fila que teve algumas coisas, né? Pessoas cortando, gente desmaiando, até gente chorando, né? Que você tinha dito. Tem muita gente que fica muito nervoso. É por isso que a gente fala, travam tudo, venham certinho, que aí você não vai ter medo e quando chegar lá você vai apresentar tudo que te pedirem e vai passar, porque não tem o que fazer se você tem tudo certinho.
E aí, depois que saíram da imigração, como é que foi para chegar no destino final de vocês? Saíram do aeroporto e contrataram transfer ou pegaram um táxi? Como é que foi? Saímos da imigração, fomos direto lá buscar as nossas malas. E nisso, eu, meu filho de 5 anos, meu marido, a gente estava com muita mala, então a nossa dificuldade foi isso. Porque foi difícil eu e ele ficar com muita mala e cuidar de uma criança pequena. Chegamos lá, colocamos nossas malas no carrinho e fomos atrás de um táxi. Na primeira oportunidade, uma pessoa parou a gente oferecendo um transfer. Sim. Cobrando 35 euros para levar a gente até na rodoviária. Mas meu marido foi um pouco mais para frente, a gente conseguiu mais barato. Na fila do táxi já deu uma confusãozinha já, e porque também a gente não entendia muita coisa, muito o que as pessoas falavam. Mas graças a Deus conseguimos pegar um táxi e paramos lá na rodoviária de Sete Rios para pegar um ônibus para Viseu. Sim. Foi um pouquinho difícil, igual eu falei, né? O táxi deixou, né? Das malas, né? Dificuldade, o taxista deixou a gente lá na rodoviária, a gente estava com muita mala, com uma criança pequena, então foi um pouco difícil. Mas graças a Deus conseguimos chegar lá na rodoviária de Sete Rios e pegamos esse ônibus para Viseu, que durou mais ou menos umas 3 horas, né? Foi 3 horas. 3 horas. Quase 4, praticamente. Isso. Chegando na rodoviária de Viseu, né? Nós contratamos o senhor que está buscando a gente lá e levou a gente direto para estar tirando o NIF, que foi o único documento que a gente pagou até agora. No de vocês, né? No caso da criança, sim, não precisou de representante fiscal, porque ele não vai trabalhar, ele não vai ter movimentação no NIF dele, então pode ser sem representante. No caso de adulto que vai ter algum movimento ali, precisa do representante fiscal. Então não caiam nessa confusão, que a gente já explicou também. Criança não precisa do representante, pode tirar eles mesmos que tiraram lá o do filho deles, porque criança também precisa de NIF aqui, mas no caso deles precisou de um representante fiscal. Aí lá foi super tranquilo para tirar o NIF, terminamos e o senhor já levou a gente para o apartamento, onde a gente está hoje, né? Hoje. Onde a gente está morando hoje. Então essa foi a história deles até agora. Os próximos passos, como é que vai ser para arrumar emprego, a questão da escola para o filho deles, nós pretendemos mostrar aqui para vocês. Então deixa no comentário qualquer coisa aí de dúvida que tiverem ou alguma dificuldade que eles possam ter tido, que vocês possam estar pensando que vão enfrentar. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like pra gente. E até o próximo vídeo, que a gente vai trazer mais informações para vocês.